nascer Jesus, Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça está diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar. Sim, eu serei a mãe do Salvador. O céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus, Santa Maria. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada do amor pelos irmãos. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu
creio, mas aumenta a minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Começa agora o programa Café com a Bela. Vem com a gente! Queridos ouvintes da Rádio Restauração, bom dia, muita alegria estar com vocês mais uma quinta-feira, agora iniciando o mês de novembro. O programa de hoje é voltado aí a pensarmos nos fiéis defuntos, né? Eu pensei que é importante a gente lembrar disso, afinal a igreja dedica todo mês de novembro a rezar por essas almas dos fiéis defuntos. E isso tem a ver com a família também, né? Afinal, a gente tem os nossos antepassados, os fiéis defuntos da nossa família. Ontem foi o dia de finados, dia de visitar cemitério, né? Muitos de vocês devem ter visitado. A gente ganha indulgência quando visita o cemitério nesse dia de finados, reza pelas almas, né? Vocês sabem, tem as condições de ganhar indulgência, que a gente tem que estar confessado na semana, tem que rezar pelo Papa, e a gente aplica essas indulgências daí às almas dos defuntos, né? Ou a nós mesmas, né? Espera-se que nesse dia de finados a gente ofereça essas indulgências a essas almas dos fiéis defuntos. E eu, quando eu era mais jovem, assim, eu não gostava de visitar cemitério, né? Não é um esporte preferido de ninguém, talvez, né? Mas porque eu não tinha ninguém falecido aqui em Londrina, né? Os meus avós vieram para Londrina, nenhum era nascido aqui, então não tinha esse costume. Os antepassados nossos estavam todos enterrados nas cidades de origem, né? Interior de São Paulo, interior aqui do Paraná, Curitiba e tal. Então, ninguém por aqui para eu visitar. Mas eu lembro de ter ido uma vez ou outra com a minha avó no dia de finados, que ela gostava de ir fazer essa visita. Nem sei que tanto espiritualmente ela ia, né? Se sabia que ganhava indulgência ou não, mas ela ia e visitava os túmulos e rezava pelas almas dos conhecidos, dos amigos aqui de Londrina, né? Que tinha, né? E são tantos que vão nos abandonando pelo caminho, né? Que mesmo que a gente não tenha família de origem em um cemitério, né, na cidade, você esteja em uma cidade que não é sua família de origem e tal, tem as almas para rezar, tem as almas dos indigentes, né? Às vezes a gente olha aquele túmulo lá mal cuidado, que ninguém aparece para visitar, caindo aos pedaços, ninguém leva uma flor, né? Às vezes é bacana a gente rezar também por essas almas, né? Pensando nas almas que morrem abandonadas, os indigentes, quem falece sem ter ninguém para rezar por eles, né? Quantas vezes a gente deve rezar por esses solitários, essas almas solitárias, né? Talvez tenha almas aí que estão padecendo no purgatório por falta de gente que reze por elas, né? Então aqui eu quero lembrar com vocês sobre a comunhão dos santos. O que é que diz a nossa fé católica, né? A gente reza isso no creio, né? Creio na comunhão dos santos. O que é essa comunhão dos santos? Essa comunhão quer dizer que eu estou ligada a todos os fiéis da igreja, formando uma comunhão. Nós, os vivos, aqueles que estão vivos no céu, né? Aqueles que já estão no céu, os que estão no purgatório, enfim, todos nós, né? Somos a igreja militante, que somos nós, né? Militamos aqui, né? Estamos ainda lutando para ir para o céu, para ter a nossa purificação. Aí temos a igreja padecente, que são aqueles que estão no purgatório, faleceram, foram salvos, né? Foram salvos.
mas não foram, digamos assim, justificados, né? Ainda precisam se purgar um pouquinho, padecer um pouco mais para estar puro o suficiente para poder gozar da visão beatífica lá no céu, né? E a igreja que está no céu, né? Então, todos estamos juntos, né? Somos o corpo místico de Cristo. Então, é aquela coisa, se você tem uma unha encravada, você nem sabe que você tem unha, né? Mas o dia que você tem uma unha encravada, aquilo incomoda e gera um desconforto. Então, quer dizer, uma parte que aparentemente é menos importante do corpo místico de Cristo, a gente vê que não é menos importante, que tudo é corpo, né? Então, esse exemplo da unha encravada mostra isso, né? Se eu estou com uma unha encravada, incomoda e pode me incomodar o dia inteiro, ficar incomodando. Eu tenho dificuldade para trabalhar, para me concentrar, porque ai, essa unha, né? Uma bolha no pé, quem nunca teve, né? Uma bolha no pé, depois toda hora você fica sentindo aquele pé. Um calcanhar, né? Que você nem sabe que existe o calcanhar, não é verdade? É só ter uma bolinha lá que, nossa, que lhe incomoda. Por quê? Porque faz parte do corpo. E assim, isso a gente faz um paralelo, né, para a gente pensar no corpo místico de Cristo. Então, uma alma que está sofrendo, uma alma que está em pecado, uma alma que está para cair no inferno, ela é uma alma que ela reflete em todo o corpo, né? Óbvio que sendo Deus tão maravilhoso e misericordioso, a bondade, ela superabunda, né? Digamos assim, a bondade, ela reflete muito mais. Então, um santo que tem para a igreja, né? Um santo de nós, um de nós consegue ser santo, ele faz muito, muito, muito mais bem, reaviva todo o corpo, né? Então, nesse sentido, nós estamos todos ligados e a igreja tem festa, por isso que a gente faz festa para os santos, porque é uma alma que, nossa, reaviva toda a igreja, né? Ela cura toda a igreja, é uma chance de mais gente se curar, né? E a gente então se alegra com essas almas que estão na santidade e deseja ser uma delas, né? Que eu não seja eu que torne o nosso corpo mais doente ainda, né? Que o Senhor trabalhe na minha alma, que o Senhor modifique, né? Porque como a gente é duro de coração, né? Muito duro. A gente está aí às vezes está na vida de igreja, nessa caminhada tal, e a gente cai tantas vezes, e daqui a pouco a gente discute com alguém. Nesse período eleitoral, quem que não discutiu por causa de política, não brigou com um irmão, uma irmã, né? E às vezes a gente fala, puxa, meu Deus, como meu coração é duro, eu sei que eu devia calar, eu sei que eu devia só rezar, oferecer, mas isso, morder a língua, ficar quieta, né? Sei lá, né? Mas algumas coisas nos tomam, né? E é porque a gente não é santo o suficiente, né? A gente tem muito que aprender, muito chão, né? Então a gente reza por nós e reza agora no mês de novembro, especialmente por essas almas dos falecidos. A igreja, desde o começo, viu a importância de rezar por essas almas dos falecidos. Porque é isso, muitas vezes a alma cai no purgatório, né? Ela está salva, mas ela ainda não está, né, completamente preparada para ir para o céu. E ela não tem mais as forças dela, né? O poder, assim, o poder que a gente tem, né? O poder entre aspas, né? Porque nada é nosso, né? Tudo é dado de Deus, mas a gente pode nos purificar e tudo aqui na Terra, né? Eu aceitando minhas mortificações, contrariedades. Depois lá no purgatório, eu não posso antecipar, né? Antecipar a minha purificação, digamos assim, né? Eu não posso fazer mortificações ativas no purgatório. Aqui eu posso, né? Eu posso atender um doente, eu posso dar uma esmola também como uma forma de mortificação, porque às vezes fala, puxa, estou tão apertado, Deus, eu vou dar uma esmola, né? Enfim, a gente tem, né, vários tipos de mortificações ativas, passivas, né? Eu posso fazer um jejum, e lá no purgatório não, né? Então lá no purgatório eu vou simplesmente sofrer passivamente, né, aquelas penas, né? Só que eu não posso fazer nada por mim, mas pela misericórdia de Deus, as almas que estão na Terra, elas podem rezar por mim, né? Então,
eu posso rezar, que eu posso ajudar essas almas que estão no purgatório. E os santos, né, o São José Maria Escrivá dizia que a gente tinha que falar, ter tanta intimidade com essas almas que a gente devia falar, as minhas amigas, as almas do purgatório. Ou seja, todos os dias a gente deve rezar pelas almas do purgatório. Obviamente, agora mais ainda no mês de novembro, se você não tem o costume de rezar, faça isso, esse é o mês próprio para isso. Depois vocês pesquisem na internet, tem indulgências que a gente ganha no mês de novembro para rezar pelas almas. E a cada missa a gente oferece, né? A cada missa tem lá aquele momento que é o memento pelos defuntos, né? Pelos fiéis defuntos. E você, na sua cabeça, você vai passando uma listinha com os nomes das pessoas que você quer rezar. Seus antepassados, quem você sabe o nome, aquele fulano que rezou, né? Aquele fulano, aliás, aquele que te pediu oração, olha, meu irmão faleceu, reza por ele e tal, né? Eu acho assim, estava até refletindo, falei, gente, essa lista não acaba nunca, né? Tem hora que o tempo da missa que tem para você lembrar dos defuntos é pequeno, porque conforme a gente vai vivendo, é tanta gente que a gente vai vendo falecer, ou de gente que pede, né? Para rezar por essa alma, né, e tal, e você vai aumentando a lista lá, né? Mas a gente não pode desperdiçar essas oportunidades. São almas que contam com as nossas orações, que elas não podem mais fazer nada por elas, mas a gente pode ajudá-las. E um dia elas vão estar no céu. E elas vão rezar por nós também no céu. A hora que elas chegarem no céu, elas vão interceder por nós. Então é maravilhoso tratar essas almas, tratá-las como amigas mesmo, né? Olha, estou rezando por vocês, quero que vocês vão logo para o céu. E lógico, a gente nunca sabe quem está no céu e quem não está, dos nossos antepassados, né? A gente não sabe se tem alguém que está no inferno, infelizmente, né? Mas, pelo sim, pelo não, a gente reza. E se tiver alguém que, porventura, não esteja, né, no purgatório, não esteja no céu, né, esteja no inferno, esteja num lugar que já não adianta a gente rezar por ela, Deus, na sua maravilhosa misericórdia, Ele também aplica essas orações às almas mais necessitadas, né? Então isso, novembro, mês da esperança, mês que a gente se devota totalmente a essas almas. E agora eu quero convidar vocês a refletir sobre isso, né? Será que vocês foram visitar o cemitério ou não? Vocês têm antepassados aí, enterrados na sua cidade? Ou vocês foram a uma igreja? Porque às vezes vocês podem visitar um cemitério ou uma igreja, pensando naqueles antepassados que de repente estão enterrados, sei lá, em São Paulo, enterrados, né, em outra cidade. Vocês podem pensar, estou visitando aqui, mas também estou rezando por aqueles que eu nem sei onde estão enterrados, meus avós, né, tal. E a gente tem que cultivar esses costumes e tradições cristãs nas nossas famílias, gente. Então, é importante também que a gente habitue as crianças a ir ao cemitério. Sim. Perdendo aquele medo, aquele negócio, né, de, ai meu Deus, cemitério, um lugar tenebroso, macabro. Não. Se eu tenho gente que faleceu ali, que está enterrado ali, meu avô, sei lá, eu vou cultuar aquele lugar, assim, cultuar não no sentido de, né, deixa eu melhorar, assim, a minha fala, para vocês não acharem que estou falando cultuar, né, eu vou cuidar daquele lugar, né, eu vou, de vez em quando vou lá, coloco uma florzinha, não preciso deixar caindo aos pedaços o túmulo, né, não estou falando que você tem que ir lá ficar limpando o túmulo, tem gente que faz isso, né, mas assim, o mínimo, né? Chega lá, tem um vaso lá, puxa, aquele vaso está sempre vazio. Ah, eu preciso ficar comprando flor toda hora para pôr, põe a flor, ela morre. Não, de repente, pensa aí, coloca umas suculentas que seja, uma coisa assim, uma planta que aguente bastante o sol e que você não tem que ficar comprando sempre, que vai durar, né, bastante tempo. Mas é como uma forma de mostrar que você está pensando nesses seus antepassados e que você os honra, né? Essa, na verdade, é uma grande coisa que a gente tem que saber, um grande diferencial entre os que é cristão e que não é, tá? Porque outras religiões, essas religiões espíritas, religiões afro, elas falam cultuar os antepassados. Vocês têm
Aí eles acham assim, como se fossem assim, os deuses da família, né? Ou você tem que ter um certo culto aos antepassados. Para o católico não é nada disso, tá? A gente não cultua os nossos antepassados dessa forma. A gente honra os antepassados, é diferente, tá? Então, eu honro os meus antepassados, porque Deus me colocou nessa família, né? Quer eu goste, quer não, com os defeitos dessa família, com as brigas dessa família, né? Lógico, com as bênçãos dessa família, as graças dessa família, as virtudes dessa família. Deus me colocou nessa família, né? Talvez seja uma família da qual eu não me orgulho muito, ou da qual eu me sinta assim, até meio segregado, né? Isso acontece, né? Vamos supor que a família é toda de outra religião e você se converteu, ou que você e a sua família não sei lá, não tenham suas discordâncias, divergências, né? Às vezes não entendem o jeito que você vive sua fé, enfim, né? Mas saber que se Deus te colocou nessa família, tem um porquê. E lógico, os seus antepassados, eles têm, digamos assim, um mérito, de alguma forma eles têm uma participação de você estar vivendo a fé, por exemplo, né? Mesmo que você não enxergue, né? Fala, meu Deus, mas vamos supor, minha família é toda da Umbanda e eu virei católico, não tem nada a ver. Mas às vezes tem, porque aquele histórico familiar, de alguma forma, pode ter te ajudado a se aproximar mais de Deus depois de ter uma conversão. Ou você tinha uma avó super piedosa, né? Quantos casos que a gente não vê isso, de família que se converte, sei lá, a família inteira é protestante e tal, e a menina depois vai lá, um dos netos se converte, faz primeira comunhão, e é católico, e daí quando você vai conversar com a pessoa, o que é? Eu tinha uma... Não, a gente era todo evangélico, mas tinha uma avózinha lá que sempre rezava o terço, que ia na missa, né? Uma só, que era católica e que de repente foi lá e fez essa mudança, né? A oração de uma pessoa de fé, ela muda a família, né? Então, talvez o fato da gente estar aqui hoje se deva a algo antepassado aí que não desistiu de rezar por nós, pela nossa família, né? Então, a gente deve honrar esses antepassados, né? Rezar pelos mortos, pelos defuntos, também é um ato de misericórdia, né? Lembra das obras de misericórdia? Foi falado tanto naquele ano da misericórdia, né? Das obras de misericórdia. E rezar pelos defuntos é a obra de misericórdia que a gente pode fazer por eles, né? Óbvio, enterrar os mortos, né? Também, né? Mas também honrar, rezar por eles, né? Assim como... Vocês lembram na história lá do Tobias? Como era bonito que aquele senhor, né? O pai do Tobias, o Tobit, ele, escondido, enterrava os defuntos. Então ele ia lá e era proibido, né? Por causa das leis dos pagãos. E ele ia escondido e enterrava os defuntos. E o que acontece? O Senhor vê a obra dele e se alegra. E depois, quando ele está velho e cego e com um monte de problema financeiro e tal, o Senhor manda o arcanjo, um arcanjo, que é o São Rafael, para acompanhar o filho do Tobit numa empreitada. Aí ele apresenta ele a Sara, né? Você vê um arcanjo aí levando... Por causa da fé de um homem, o arcanjo apresenta ao filho deste homem a mulher que seria aquela companheira para ele, né? E mostra a misericórdia de Deus na vida daquela família, né? E o Rafael fala para o Tobit no final, né? No final de toda a jornada. Depois vocês podem ler esse livro, que é uma história, gente. É gostoso de ler, né? Tem livros da Bíblia que são fáceis de ler, né? É como pegar um livrinho aí quase de um romance, assim, né? Lógico que tem a finalidade sobrenatural, né?
A gente não lê como ler um romance, mas assim, digo, é fácil de ler, né? Não é aquela coisa cheia de provérbios e tal, que é difícil entender. Não. Você lê aquilo e você vê como é bonita a misericórdia de Deus. E o que o Rafael fala, né, para o Tobit, né? Que o Senhor via ele. Quando ele enterrava os defuntos, o Senhor via. Então, o Senhor se alegra quando a gente tem essas obras de misericórdias para com os defuntos. Ele vê. Né? Ninguém mais precisa ver. Se o Senhor está vendo, está ótimo, né? E a gente tem que também pedir, né? Pedir e ensinar os nossos filhos, né? Porque, um dia eu vou falecer e você reza por mim, hein? Não esquece, hein? E é assim, pelo resto da nossa vida, a gente vai estar rezando para aquele avô que faleceu, né? Por aí 90 anos, sei lá, quanto tempo eu viver, vou lembrar dos meus avós na missa. Não tem conversa, né? Porque eu não sei se eles estão no purgatório, como é que tá, se eles já foram para o céu, Deus aplica para outras almas, mas eu vivo essa verdade de fé, e especialmente eu honro os meus antepassados, né? E com certeza eles me ensinaram, me deram um exemplo de muitas virtudes. Por mais, assim, de repente que não fossem praticantes na fé, né? Às vezes você tem alguém na família que, nossa, não era assim, mas algum exemplo te deu, né? Alguma coisa te marcou e Deus usou isso para a sua vida de hoje. Então, é muito importante a gente mostrar isso para os nossos filhos e desmistificar esse negócio de cemitério. Cemitério não é lugar de morrer de medo, né? Lógico que no Brasil a gente não vai sozinho no cemitério porque tem medo de assalto, né? O Brasil é outra realidade, né? Infelizmente, né? É mais um medo dos vivos que podem estar no cemitério, né? Mas, assim, a gente levar as crianças, ensiná-los. E eu tenho feito isso com os meus filhos e tem sido muito bacana. Ano passado a gente foi, eu não consegui ir no dia de finados, mas daí no mês de novembro a gente foi visitar o túmulo dos meus avós. E lógico que com criança não é igual você ir sozinho quando você faz uma oração, assim, parece assim que não rende tanto, né, do ponto de vista assim, eu não consigo nem ter silêncio, porque quando eu estou tentando rezar ali, me concentrar, daqui a pouco eu vejo a criança correndo, mãe, não sei o quê, né, mas eles estão habituados aí àquele lugar e eles sabem que você tem que cuidar daquele túmulo, né, que você, nem que seja uma vez por ano, de vez em quando, mais que isso, né? Você lembra dos seus avós e você cuida. Porque um dia vão ser eles que vão cuidar do nosso túmulo, né? E não é uma coisa assim para se gabar, né? Para ficar, nossa, eu quero ter o melhor túmulo, né? Vai virar vaidade, né? Porque igual, a gente vai no cemitério e tem alguns túmulos que, nossa, estão super bem cuidados e cheio de flores e não sei o quê, né? Não é para ser uma ostentação também, né? Mas para mostrar o mínimo, né? Nossa, meus avós foram tão carinhosos comigo em vida. Minha avó deu tanta atenção, tantos momentos legais, me levava para passear e não sei o quê. Eu não posso vir aqui e plantar uma flor aí, nem que seja uma suculenta aí, né? No túmulo dela e passar de vez em quando aí para dar uma regada, uma adubada na florzinha. Eu posso. Por quê? Porque é um gesto de carinho. Né? E sei lá onde ela tá vendo, né? E eu ofereço também para Deus esse sacrifíciozinho, né? De repente desviar da minha rota, tal, entrar no cemitério, gastar 10 minutos ali para fazer esse serviço, né? De arranjar bem, né? Esse local dos defuntos da minha família, né? Então é importante a gente mostrar para as crianças, porque isso é uma tradição familiar, é uma tradição católica, né? E a gente tem que passar de pai para filho. E muitas vezes, né, fala, nossa, mas olha aquele túmulo lá abandonado, ninguém passa, né? Ninguém vê, ninguém tem uma florzinha, né? Lógico, pode ser que a família esteja fora da cidade, né? Pode acontecer isso, ninguém mais mora. Mas que tristeza, né? Que dá a pensar, puxa vida, mas ninguém, não tem ninguém, né? Que passe aqui. É uma forma de respeito, né? Pela pessoa falecida. Então, um dia vão ser os nossos filhos que vão fazer isso pela gente. E visitar o cemitério é essa forma de honrar os antepassados. Você lembra mais, né? Depois que a pessoa morre, a gente
parece que dá mais valor, né, ao tudo que ela fez, né, algumas coisas que a gente não entendia, a gente passa a entender, passa a compreender. Então, é bacana, né? E é lógico que tudo é uma grande catequese. Se a gente tem filhos, tem família, a gente sabe que todos os momentos a gente está catequizando, a gente está ensinando a doutrina para eles. Então, uma forma de ensinar a doutrina, né, é na prática, né? Ó, vamos chegar aqui, todo mundo, ó, aqui no túmulo aqui da bise de vocês, a minha avó, a gente vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, pelas intenções do Papa, para a gente ganhar indulgência e aplicar para essas almas, né? Que as almas dos meus avós e tal. E você vai explicando, né? Eu lembro também que quando eu passava de carro, eu tinha uma avó que me levava para cima e para baixo. Né? Ela levava a gente para a escola, buscava, né? Ela ajudava bastante meus pais nisso e eu era muito apegada a ela. E toda vez que passava dirigindo na frente do cemitério ali que tem no centro de Londrina, aqui da minha cidade, ela rezava aquela jaculatória que a gente reza no terço que Nossa Senhora de Fátima falou, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. E ela rezava toda vez no carro, quando passava na frente do cemitério, né? E na época, né, eu era mais jovem, né, criança, adolescente e tal, não entendia, mas ela rezava em voz alta, né? Mas esse exemplo marcou, porque ontem, por exemplo, eu fui com as crianças no cemitério e eu falei, ó, gente, então vamos rezar aquela, né? Porque a gente está aqui no cemitério, vamos rezar esse aí, ó, meu Jesus, perdoai-nos, tal. Vamos rezar por essas almas aqui, ó. Quantas almas que tem aí enterradas, né? Quantos corpos estão enterrados aqui nesse cemitério, né? Quantas almas? Vamos rezar pelas que mais precisarem, né? Dessas almas. E é uma grande catequese, né? No fundo é isso. Por que faltam santos, né? Tantas vezes a gente já falou isso. Por que não tem santos no mundo de hoje? Porque está faltando quem os ensine a ser santos. Então, a nossa luta pela santidade, por viver bem com Deus, né? Por estar, não quite com Deus, né? Porque isso a gente nunca vai estar, mas viver de acordo com os preceitos dele, viver a caridade, tudo isso, viver a fé, né? A nossa luta por ser coerente com a nossa fé, isso é um grande exemplo, né? E isso vai ensinar os nossos filhos também a ter essa luta. E se Deus quiser, eles vão ser santos, né? Se Deus quiser, eles vão ser melhores que a gente, né? E a gente deve, então, desde pequenininho. Agora eu vou fazer um intervalinho para vocês e daqui a pouco a gente volta aqui, tá bom? Continue por aí. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya.
Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Voltamos aqui com o nosso programa Café com a Bela. Eu aproveitei o intervalinho para tomar um cafezinho. Convido você a fazer o mesmo. Se estiver em casa aí, faz uma pausa, vai tomar um café, um chá, aquilo que te esquenta, né? Não sei se está frio aí na sua cidade, mas aqui está friozinho em Londrina hoje. Mas antes de continuar, quero convidar vocês a fazer um Pix para nós, um Pix de R$1. Aí nesse final de ano, você que nunca colaborou, você pode colaborar agora pelo menos com R$1. A gente te desafia. Tem o QR Code aí, se você estiver vendo a gente pelo YouTube, vocês podem escanear esse QR Code. Ou também, se você não tiver, tem o nosso celular aí, que é o número do nosso Pix. Faça um Pix de R$1, ajude a rádio. A gente precisa da sua ajuda para levar a voz de Deus mais longe, mais forte, tá bom? Se esse programa e esses outros programas da rádio fazem sentido para você, se te ajuda, te alimenta, compartilhe. Mande para as outras pessoas, convide a ser amigo fiel da rádio, convide a fazer Pix para nós, convide a ser ouvinte nosso, ser patrocinador nosso, porque a nossa rádio assim, é um trabalho de formiguinha, né? Então cada elo na corrente é importante, né? Então, se você está ouvindo, chama mais gente, chama mais elos nessa corrente e vem ajudar, contribuir da forma como você puder, tá bom? Também vamos lembrar aqui do nosso patrocinador do programa, Cenas de Casa, e todos os nossos patrocinadores aqui da rádio maravilhosos, vamos prestigiá-los. Se você tiver alguma coisa de enxoval para comprar, se você for de Londrina, região, vá na Cenas de Casa, uma loja que fica ali na Rua Goiás, perto do Mãe de Deus, sempre meu caminho ali para assistir a missa. Então passa lá, vê os preços, compara, né? E prestigia o nosso patrocinador, vai lá, que com certeza a qualidade ali é maravilhosa, tá bom? E você que é de outra cidade, você também pode ir atrás das Cenas de Casa, né? De repente eles têm um site, de repente por telefone, eles podem te enviar. Aí se você estiver no Nordeste, sei lá onde você está. Então prestigie os nossos patrocinadores, gente. Isso é muito importante. São patrocinadores que abrem o coração, abrem o bolso para nos ajudar, né? Sabe que o São José Maria Escrivá, ele falava assim, ó, quem abre o bolso, abre o coração. Então, é uma forma de evangelizar, sim, quando uma pessoa patrocina, quando uma pessoa faz a sua doação, a sua contribuição para esses meios, né? Porque se ela deu uma moedinha ali, abriu o bolso, ela dá o coração. Então, a gente também pode ajudar esses nossos patrocinadores, prestigiá-los, né? Tão generosos que são conosco. Então, voltando aqui, falando sobre, né, o mês de novembro. Aí. Então, esse mês é um mês de esperança. É um mês que a igreja devota aos fiéis defuntos, porque, vejam, é um mês que a gente vai se abrir para a esperança. Quando a pregação de Jesus começou na terra, vocês lembram, né? Quando ele foi batizado lá, logo, né, nas bodas de Caná, ele começou a pregar, e até dos mistérios, né, luminosos que a gente reza hoje, né, quinta-feira. É a pregação sobre a vinda do reino e a necessidade de conversão, né? Uma pregação sobre esperança, né? A vinda do reino, o reino chegou, né? O reino está próximo. E a verdade, gente, é que não importa quando Deus for chegar, a segunda vinda de Cristo, se vai ser nessa geração, na próxima, não interessa. O que interessa é que para mim e para vocês, a vinda de Cristo está próxima. Eu tenho vou fazer 35 anos agora em novembro. Quantos anos mais eu vou viver? Se eu viver 60 anos, está ótimo, né? Mais 60 anos, né? Vou estar com 95. Imagina, falecer com 95 já é um bom número. Então, ou seja, por mais, né, que eu não sei não saiba quanto tempo que Deus vai demorar para vir essa segunda vinda de Cristo, de qualquer forma, ele está próximo, porque eu vou falecer, né? Não interessa se é daqui 1000 anos, daqui a 10 mil anos que Jesus venha, né? O que importa é que o meu encontro com Cristo está próximo de vocês também. Por mais novo que a gente seja, né? A gente vê tantas pessoas que vão deixando a gente pelo caminho, né? Mais novos até. Então a gente nunca sabe, né? De qualquer forma, a gente tem que ter essa esperança na vida eterna, porque o reino de Deus ele está próximo, né? O tempo passa tão rápido. Esse tempo que eu vivi até agora, e esses 35 anos, voaram, né? A gente fala, meu Deus, nossa, passou, hein? Foi tão rápido, né? Imagina quem tem 100, 90, né? Voou, sempre voou. E perante Deus a gente é criancinha. E perante Deus, o nosso tempo é tão finito, é tão pouquinho, que sim, a vinda dele está próxima.
E essa não tem que ser uma causa de tristeza para nós, mas uma grande alegria, porque é fruto da esperança cristã. A esperança causa alegria, traz alegria, né? Essa esperança da ressurreição, essa esperança da vida eterna, essa esperança de estar perto de Cristo é uma grande alegria. Não é tristeza, né? Para nós não é luto, para nós é alegria. Então, e na igreja a gente celebra, então, nesse mês de novembro, toda essa esperança da vida eterna. A gente reza para que esses fiéis defuntos tenham a vida eterna. Então, a gente se lembra, a gente espera, a gente fica alegre. Nossa, ele faleceu, aquele meu avô, tal, faleceu uma doença horrorosa, um câncer, sofreu tanto, ou foi de uma hora para outra, um acidente, tá? Não interessa, agora eu tenho esperança do céu. E eu vou rezar para que, da minha parte, que ele... que alavanque esse céu para ele, né? Se ele não conseguiu chegar lá direto, né? Mas se ele estiver ainda no purgatório, eu vou rezar e eu tenho esperança que ele vai encontrar o céu. E na sequência, vocês veem como que é bonito na igreja, que é tudo muito pensado, né? Depois desse mês da esperança, logo a gente entra no advento, né? A gente espera o reino o reino de Deus que está próximo. E daí... logo a gente vai entrar no tempo do advento, que também é esse tempo, né, onde a esperança de toda a cristandade, que na verdade era até do povo judeu, né, na época, toda a esperança daquele povo de Deus, ela se concretiza no nascimento do menino Jesus, né? Porque no fundo também, né, a gente só tem essa esperança da vida eterna porque Cristo nos deu essa vida eterna, porque ele se dignou, né, se rebaixou, a ficar no meio de nós e ser como um de nós, né, para poder expiar os nossos pecados, né? Então, é muito bonito isso. E você que está no Brasil, você que acompanhou as eleições também, né, que esse é um tema que eu até andei comentando nos programas anteriores, é o momento da gente pensar, né, vou ter esperança, não vou perder esperança, né? Se eu estou feliz com quem ganhou, se eu estou triste com quem ganhou as eleições, né, para presidente no Brasil ou governador do meu estado, sei lá, que eu não perca a esperança, porque foram tantas as orações, tantas mortificações, jejuns, né, que o pessoal fez, e se Deus permitiu esse resultado, por mais que eu não concorde, por mais que eu não esteja alegre, né, eu tenho que ter esperança, né, e essa esperança do mês de novembro também serve para isso. A gente pode aplicar isso na minha vida, né, deixar essa tristeza de lado, né, e olha, Deus sabe tudo, Deus sabe mais. Tanta gente rezou, tanta gente pediu. E calma, Ele sabe mais. E se for vai que vai ser um momento de bonança para o Brasil, vai que vai dar tudo certo. Ótimo, né? E se não der certo também, a gente sabe que o Senhor não permite nenhum mal que não seja para bem. Então, assim, talvez seja um momento que a nação vá passar por uma certa cruz, né? Mas da cruz sempre vem a salvação. Então Deus, ele acolheu os nossos pedidos, ele ouviu as nossas orações, né? As coisas não saem sempre do jeito que a gente quer, do jeito que a gente espera, mas a nossa esperança não morre, porque a gente sabe em quem a gente está esperando, né? Como diz São Paulo, né? Vocês sabem em quem vocês colocaram a sua esperança, né? E é em Cristo. Não é no candidato A ou no B, é em Cristo, e ele sabe mais. Então fica aí o convite também para vocês renovarem essa esperança. E olha, agora para concretizar, né, essa coisa que eu falei, né, dos antepassados e tal, da família, eu tenho uma ideia para vocês fazerem com os filhos de vocês, quem já tenha filhos assim, que saibam ler, ou que, né, esteja aprendendo, ou que tenha condições de desenhar, tanto faz, né? Que você desenhe, faça uma árvore genealógica, sim, com os seus filhos. Vamos ver para quem que a gente vai rezar, ver os nossos antepassados, porque como é importante que a gente viva essa honra aos nossos antepassados, honre os nossos antepassados com as nossas orações, né? Faça essa obra de misericórdia pelos nossos antepassados. E pode ser que você tenha antepassados assim que não são tão de se orgulhar, digamos assim, né? Que a gente sabe, por exemplo, fulano tinha um avô que era alcoólatra, uma avó que abandonou a família, sei lá, né, fugiu com a amante. Às vezes tem esses casos escabrosos, né? Pode ser que você, na sua família, tenha um caso, assim, duro, né? Uma pessoa que era bandido, sei lá, né? Meu avô, numa briga de bar, assassinou um cara, tal, não sei, né? E pode acontecer, né?
E essas pessoas, né, por mais escabrosas que tenham tido, né, um passado, um pecado público, né, assim, que todos saibam, né, um escândalo que tenha prejudicado a família, né, com certeza o maior prejudicado foi ele mesmo, a gente sabe disso, né, o pecado ele nos fere os outros, mas fere muito mais o pecador, né. Então imagina que vida ingrata que teve, que vida horrível que teve uma pessoa que abandonou a família, fugiu com a amante, né, abandonou os filhos, né, ou sei lá, um cara alcoólatra que batia na esposa, né, enfim, né, tantos, não vou nem citar os exemplos, porque não dá, né, tudo, a originalidade de coisa ruim, né, é uma gama infinita aí, né, mas você sabe que o maior sofredor é o próprio pecador, então imagina o quanto que essa alma não deve ter sofrido, né? E literalmente comeu o pão que o diabo amassou, né? Uma pessoa que peca, ela come o pão que o diabo amassou, né? Não estou falando isso para falar, a gente só tem que ter dó, né? Então coitadinho, vamos só passar a mão na cabeça. Não, a gente condena o pecado, né? Jesus sempre falou, né? Condene o pecado, mas não o pecador, né? Então, o que eu quero dizer por mais que você tenha, de repente, raiva dessa sua mãe, né, desse seu pai que abusou de você e tal, e agora faleceu, e não sei o quê, por mais que tenha um sentimento aí, que você tenha um repúdio interior ao que aconteceu, né, saiba que reze por ele, sabe? A gente não sabe quem está no inferno, quem não está, a gente não sabe o que acontece no momento da morte, né? É lógico que a igreja, né, o que a igreja pode falar para nós, porque foi o que Cristo falou, é que assim, quem não se arrepender não vai ser salvo, né? E que a gente tem que ter, tá confessado e tal, para poder ir para o céu, né? Mas a gente não sabe aí o abismo que existe entre, né, a misericórdia de Deus, né, e tal. Então a gente não vai falar para as pessoas assim, nenhum padre, ninguém vai falar assim, olha, se você se arrepender, você pode não estar confessado, se arrepender no momento da morte, você vai para o céu? Não, ele não pode falar isso, porque não foi isso que o Cristo falou, né? A gente vai falar o que Cristo disse, o que é a verdade revelada, né? A igreja não tem poder de mudar o querer de Deus. Mas Deus tem uma misericórdia infinita e sei lá, né? Se ele resolve mudar, porque ele sabe as circunstâncias de cada alma, sei lá, né? Então, assim, a gente, por mais que fale assim, nossa, mas ele morreu sem estar confessado, esse meu avô, esse meu tataravô, né? Essa pessoa morreu sem estar próximo da igreja, morreu em adultério, tal. A gente não pode perder a esperança, né? De, sei lá, ó, na dúvida, pelo sim, pelo não, Senhor, estou rezando aí pela alma toda vez, né, na missa, pela alma desse meu antepassado aí, né? E com esperança de que Deus sabe o que é o melhor, e Deus sabe as circunstâncias daquela alma, e Deus sabe tudo, e eu não sei nada. Então, no meu nada, eu me recolho a minha insignificância e rezo, né? E rezo para que eu corra melhor, porque é isso que a gente deseja, né? Encontrar todos no céu um dia, todos os nossos antepassados, né? Então, fica o convite para vocês pegarem, fazer uma árvore genealógica com as crianças de vocês, né? Vamos ver qual que é o nome dos meus avós, dos meus bisavós, e é um exercício bacana de união familiar, porque existe uma cultura familiar que a gente tem que preservar, sim, a nossa cultura familiar, né, é muito importante também, né? Se você é descendente, por exemplo, de japoneses, né, eles não chamam a avó de bachan, de chan, não sei o que lá, é um elemento da cultura que vai passar, né? E saber o nome dos bisavós, dos avós, dos seus pais também é importante, né? E vai passando isso para eles, né? Para os seus filhos desde pequenininho, né? Porque nós somos um só, né? Uma só família. Quem tem uma boa família, quem tem uma boa relação familiar, ou entende pelo menos essa cultura familiar aí, doméstica, entende também a comunhão dos santos, né? A gente pode traçar um paralelo, né? Dessa grande família dos filhos de Deus que nós somos, né? Então, se eu vivo esse respeito aos meus familiares, eu vou conseguir entender melhor ou passar melhor para os meus filhos esse respeito a todas as almas, né? Ao indigente que está na rua, né? Aquela pessoa que você olha e fala, gente, não parece que vive em outro mundo, né? Tá lá fumado, né? Sei lá, usando crack, e tá lá no mundo da lua, mas olha, é um filho de Deus e faz parte da minha família de filhos de Deus também, né? Então, isso começa dentro de casa, nessa cultura familiar.
Então, o meu convite é: faça uma árvore genealógica, anote o nome dos seus avós, dos seus bisavós e reze por eles na missa, né? Na missa, no começo, você pode até levar uma colinha, um papel. Ó, domingo eu vou à missa e vou levar a colinha aqui, o papel vou rezar pelo fulano, né? Meus antepassados aí, que precisam da minha oração, né? Que eu acho que precisam da minha oração, e vou rezar. E também pelos antepassados aí do seu cônjuge, né? Eu não sei o nome dos avós do meu marido, por exemplo, né? Não sei de cabeça, assim. Às vezes eles falam, sei algum, mas não sei todos, né? Mas na hora da missa eu falo, e os antepassados do Evandro. Por quê? Porque são os antepassados dos meus filhos também, né? Estão junto comigo em comunhão, né? Meus filhos aí unem os laços de todas essas famílias, e que eu quero que todos se encontrem no céu, né? Então a gente reza também por eles, né? E daí, óbvio, né? Tem gente que fala, né? Tem pessoas da igreja que falam desse negócio de julgo hereditário, sim ou não. Eu sei lá, eu não quero entrar nessa polêmica aí, porque eu não sou teóloga, né? E tem gente que fala assim, tem padres que falam uma coisa, tem padres que falam outra, e sei lá, né? Não sou eu que vou decidir isso, e nem os padres entre consenso, não sou eu que dou palpite. Mas uma coisa que é certa é: rezem pelos antepassados, rezem para que essas almas alcancem o céu. É isso que a gente pode fazer. Isso está no nosso alcance, né? O que a pessoa fez de errado ou não, ela que se acerte com Deus, Deus que sabe. Mas eu posso agora rezar por eles. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma observação? Luciano, quer fazer alguma observação? Então é isso, continuem por aqui, continuem ouvindo a programação da nossa rádio. Espero que vocês tenham um excelente mês de novembro, que se aproximem muito de Deus, façam suas confissões. Esse ano, ontem eu vi na Santa Rita o padre Edivan ficou atendendo o dia todo em confissão. Olha só, gente, se a gente reclama que na nossa paróquia nenhum padre atende confissão, provavelmente também é porque o dia que ele atende ninguém vai, né? Aí ele fica desestimulado, né? Ele fica lá sentado, ninguém aparece. Então, assim, tem que dar trabalho para o padre mesmo, né? É para isso aí que eles estão, né? Eles estão aí, a cruz deles, né? Também é a santificação deles, né? E a gente tem que ajudar, eles são aí esses instrumentos. Então, não deixe para se confessar só em dezembro, só perto do Natal. Aproveita agora, aproveita para ganhar as indulgências dos fiéis defuntos de novembro, tá? Se aproximem dos sacramentos, tá bom? Um beijo para vocês, tenham uma boa semana. Até a próxima. Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. Eu tenho um amor muito profundo, muito verdadeiro pelo Nordeste. Muitas das minhas canções trazem as marcas dessa influência, deste povo, dessa musicalidade. E para cantar uma música comigo hoje, ela não participou do disco, mas eu fiz questão que ela viesse, para trazer um pouco desse Nordeste que eu tanto amo. Luci Alves, com sua acordeon, para cantar conosco. Muito linda. Seja bem-vindo. Não sou perfeito, estou ainda sendo feito, e por ter muito defeito, vivo em constante construção. Sou raro efeito, não sou causa e a respeito da raiz que me fez fruto, desfruto a divina condição. Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão. Em
noites de céu estrelado, eu pego as estrelas com a mão. E quando a agonia cruza estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão. Sou seresteiro, sou poeta, sou romeiro, com palavra amor primeiro, vou rabiscando o coração. Vou pela rua, minha alma às vezes nua, de joelho peço ao tempo a ponta do seu cobertor. Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão. Em noites de céu estrelado, eu pego as estrelas da mão. E quando a agonia cruza estrada, eu peço pra Deus me dar sua mão. Vou pelo mundo, cruzo estradas num segundo. Mundo imenso, vasto e fundo, todo alojado em meu olhar. Sou retirante, sou ao rio semelhante. Se me barram aprofundo, depois vou buscar outro lugar. Em noites de céu apagado, desenho as estrelas no chão. Em noites de céu estrelado, eu pego as estrelas com a mão. E quando a agonia cruza estrada, eu peço pra Deus me dar